Olá, iniciamos mais um Sindicast. Hoje, estou do lado da doutora Valéria Paiva. Ela é diretora do sindicato. Faço parte da diretoria. E vai me ajudar hoje a entrevistar o Dr. Genilson Leite, que vem falar de algo que já não é novo, né? Que é a medicina, a telemedicina, né? E aí eu já inicio fazendo a primeira pergunta. Doutor, como é que está no Acre esse serviço novo? O senhor é um empreendedor da área. Como é que está nessa área? Então, olá Freud, olá doutora Valéria, satisfação em estar aqui batendo esse papo, que considero importante, né, sobretudo para os nossos colegas profissionais médicos. Esta área é uma área que no nosso estado ela está engateando, né, mas que a gente sabe que em outros países e mesmo no Brasil ela já está bastante adiantada, né? Só para você ter uma ideia, no ano de 2022, que foi quando isso se fortaleceu mais, a partir da aprovação da lei da telemedicina na Câmara e no Senado, e também pelo Conselho Federal de Medicina, 90 milhões de pessoas foram atendidas só por telemedicina no Brasil, 90 milhões de pessoas. Ou seja, quando você fala de telemedicina, parece uma coisa distante do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista do resultado que você pode obter para poder atender o seu paciente, mas quando você acessa as plataformas que tem hoje, que são modernas, que tem prontuário, que tem locais para inserir exames, que tem toda uma condição de câmera, de áudio, é como se o paciente estivesse na sua frente. Qual é o limitante? É óbvio que a telemedicina tem limitantes, né? Como também a consulta presencial às vezes tem limitantes, embora o paciente esteja ali na frente para você fazer o exame físico, mas o limitante é que às vezes você quer fazer uma interpretação mais profunda, aí você tem que recorrer a quem? Aos exames complementares. Então, assim, hoje a telemedicina ela atende muito bem os casos ambulatoriais, né? Nós sabemos que grande parte dos nossos colegas médicos, eles fazem uma primeira consulta, ali onde o paciente está na frente dele, ele faz o exame físico, entende melhor a história do paciente. Só que esse paciente pede exame para esse paciente e esse paciente tem que fazer retorno muitas vezes, né? E esse retorno, na maior parte das vezes, é para você ver o resultado dos exames e prescrever. Isso você pode fazer perfeitamente, né, por telemedicina. Por quê? Porque na plataforma tem local para inserir o exame do paciente, você vê, tem receituários, tem atestados, tem laudos, né? Tem todas essas ferramentas. Facilita até para o paciente. Facilita até para o paciente, porque ele não vai gastar dinheiro com transporte, né? Ele não vai gastar dinheiro com transporte, ele não vai enfrentar fila, não vai ter aquelas horas no seu consultório ali na recepção esperando. Então, já facilita você ver o resultado dos exames do paciente, você soma esse resultado com toda a anamnese e os exames físicos que você já tinha feito anteriormente, e ali você já tem um diagnóstico para poder prescrever o tratamento do paciente. Desculpa, não pode falar, doutora, fica à vontade. Esse boom aí em 2022, acredito que tenha sido por conta da pandemia, né? Que mudou, quer dizer, teve uma necessidade muito grande desse serviço, mudou a história da medicina, digamos assim, né? Acredito que o boom veio pela pandemia. Com certeza. Até mesmo porque assim, a telesaúde ela já era uma coisa praticada no Brasil. É óbvio que praticada em condições muito rudimentares, e ainda como não tinha regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, a Câmara Federal também não tinha aprovado, então às vezes a gente consultava o paciente pelo WhatsApp, né? Às vezes a gente consultava o paciente pelo telefone, às vezes a gente consultava o paciente por um e-mail. Informal, né? E a telemedicina veio para formalizar. A telemedicina formalizou, colocou uma câmera, o microfone, colocou o receituário, colocou o pedido de exames, colocou o atestado, colocou os laudos, tudo para você aproximar o máximo possível a atividade médica, tal qual é no seu consultório, né? Do seu paciente. Acessível, então, né? Se tornou mais acessível. Tanto no público como no privado, como é que está o funcionamento? O senhor falou que inclusive está atendendo as prefeituras do interior, né? Isso, nós estamos iniciando, né, esse serviço, né? Estamos buscando fazer a implantação
esse assunto relacionado ao interesse público, eu inicialmente fiz uma fala mais voltada para o interesse do colega médico que atende particular. Mas assim, essa ferramenta da telemedicina voltada para o interesse público é um dos principais subsídios que os gestores podem ter para alcançar aquele déficit que muitas vezes ele tem de atender os pacientes, sobretudo dentro das especialidades no seu município. Para você ter uma ideia, assim, no nosso estado, por exemplo, nós temos mais especialistas onde na capital e Cruzeiro do Sul. No restante dos municípios do estado, a gente tem um ou outro perdido, né? Por casualidade que já era dali, aí fez a especialidade e ficou por ali, voltou para ali. Mas casou, que geralmente é o casamento, né, que garante a fixação. Mas é muito difícil você tirar um especialista de uma capital de Cruzeiro do Sul, de qualquer outro estado do Brasil, e levar, por exemplo, para Tarabacá, levar, por exemplo, para Feijó, para o Jordão. Não leva. Muito difícil o gestor municipal fazer isso. O estadual é difícil, imagina o municipal. Com a telemedicina e as plataformas que nós temos, onde nós temos várias especialidades dentro, você consegue levar o especialista para o município. Para atender o quê? Para atender esse público de consulta clínica ambulatorial que está aguardando TFD. Às vezes para o ajuste de uma dose, às vezes de medicamento, às vezes para ver o resultado dos exames que o cara teve aqui na fundação. O médico pediu os exames e o que ocorre? Ele voltou para o município, está com os exames na mão e está 2, 3 meses esperando. E quando tem a vaga na consulta do médico, ele não tem o transporte e assim vai levando e o problema de saúde dele vai agravando. Com a telemedicina, o que a gente faria? Você joga o link lá para o paciente, ele no celular dele, né, o médico aqui em Rio Branco ou em qualquer outro estado, e o médico atende esse paciente, olha, o seu exame deu isso, né? O seu diagnóstico é esse, está aqui o seu tratamento. Não precisou enfrentar a BR-364 do jeito que está, não precisou sair da sua casa, né? E resolveu ali o seu problema de saúde. Então, é uma ferramenta muito importante, né, para fazer gestão pública, porque diminui custos, né? Diminui tempo de diagnóstico e faz com que você possa tratar o seu paciente de forma mais rápida. Eu achava que tinha um projeto de telemedicina já no estado, né? Ouvi alguma coisa, não me lembro, mas não tem. Olha, até onde eu sei, eu até pedi uma conversa com o secretário estadual de saúde, o Pedro, né? Para ouvi-lo um pouco sobre esta área, né? E também dar algumas ideias, né? Acho que toda ideia são válidas. Porque eu tenho, assim, me recordo, talvez eu esteja errado. Foi divulgado. Ter divulgado, inclusive na época da pandemia, e se não me engano, pelo SAMU. Agora eu não sei se era telemedicina para paciente ou se é aquela telemedicina que a gente está acostumado para falar com o colega. Nós tínhamos esse serviço. Eu trabalhei muito tempo no interior, inclusive no Jordão, eu sempre ia, e eu sei que lá, quando você estava ali com determinadas dificuldades dentro de uma especialidade, você ligava para o SAMU e lá tinha um colega no sistema de regulação para poder lhe prestar um suporte, né? Então era na regulação. Na regulação. Mas existe, por exemplo, na Prefeitura de Rio Branco, tem um sistema de teleatendimento para o paciente. Eu lembro que no governo passado, da Socorro, o Oswaldo trabalhou bastante isso para escutar, né, os pacientes que eram notificados com Covid, para saber como é que eles estavam, né? E nesse formato de tele... Acho que foi ele até que montou, né? Isso, nesse formato que era ali no Barral, centenas de pacientes foram atendidos, né? E foram acompanhados durante todo a sua comorbidade, todo o processo do tratamento, do tratamento. Então, assim, houve sim essa iniciativa. Eu não sei como é que está o serviço aqui na nossa capital, nesta área, mas não era algo desse modelo que eu estou falando, né, de instalação de sistema integrado a prontuários, integrado a sistema de gerenciamento, integrado com todo esse formato, né, que eu estou falando. Eu até falei contigo antes, né? Eu sou totalmente ignorante em relação de telemedicina com o paciente. Então, eu sou habituada à telemedicina, mas para discutir com colegas, com sociedade. Então, a gente faz reuniões, né? Na oncologia pediátrica, por exemplo, a gente faz reuniões a nível nacional e todo mundo pode participar. Quer dizer,
melhorou em muito a questão de relação desses especialistas que precisam de ajuda, dos médicos que precisam de ajuda, né? Mas em relação ao paciente propriamente dito, eu não tenho experiência, assim como eu acredito que muitos colegas não tenham, né? Eu tenho essa dúvida. Quando a gente fala, você antecipou aí, falou da questão do sistema, do computador, né, do prontuário eletrônico, de um envio do link. Mas existe alguma outra tecnologia que a gente, quando pensa em telemedicina, que seria além do microfone, a câmera e o computador, não? Ou de um celular? Existe, sim. Existem formatos diferentes, né? Por exemplo, existem as cabines, né, de telemedicina, que elas estão praticamente autônomas. A questão dos dados biométricos. Isso. O que ocorre? Esse modelo de atendimento de telemedicina, onde praticamente não existe o paciente ali, as máquinas, eu acho que ele não funcionaria tanto para o paciente SUS. Por quê? Porque o paciente SUS, muitas vezes, ele tem mais dificuldade de lidar com essas tecnologias. E de se comunicar, exatamente como você... Às vezes é uma pessoa humilde, com dificuldade, né? Não tem acesso a essas tecnologias. As cabines funcionam como? É tudo com balança de bioimpedância, né? Você chega, sobe ali, aí já uma voz... Aferição de pressão automático, a temperatura já você nem vê como é que eles medem sua temperatura, e a temperatura já tem um sistema de... a câmera tem uma câmera de leitura de temperatura, já faz um sensor, já lê a sua temperatura, frequência cardíaca, tudo isso. Qual é o modelo que se adequa bem ao SUS? São as salas de telemedicinas instaladas nas unidades de saúde. É igual um consultório, mas com igual uma câmera. Consultório. Como funcionaria isso? Eu, por exemplo, para o gestor, e essa informação é interessante. Eu estive agora em Brasília e tive uma reunião com o diretor de atenção primária do Ministério da Saúde, que é o Nézio. Né? Inclusive, a gente formou junto. Ele hoje está lá no Ministério. E a gente estava conversando sobre essa dificuldade de cobertura da estratégia de saúde da família, que hoje 34% da população brasileira está descoberta da estratégia de saúde da família. Se fosse contratar equipes de saúde, médico, enfermeiro, técnicos, para poder cobrir o déficit que nós temos, iria gastar só em 2023 17 bi. Né? O Brasil não tem recurso para isso, né? Não tem como fazer isso. E qual é a estratégia que eles vão utilizar? Telemedicina. Com quem? Com as prefeituras. Eles vão repassar os recursos para as prefeituras, para que as prefeituras montem suas salas de telemedicina e organizem o seu serviço de telemedicina, sobretudo nesse modelo das especialidades e também no modelo de atendimento de clínica médica, saúde da família. Uma sala como essa, televisão aqui, câmera aqui, né? O paciente vem ao posto, a enfermeira cadastra, ou a técnica de enfermagem cadastra ele, na hora certa o médico aparece e consulta ele. Agiliza até atendimento. Agiliza tudo, agiliza o atendimento. É importante para os municípios, principalmente aqui no Acre, né? Os municípios de difícil acesso. Os municípios de difícil acesso. Agora, eu tenho uma pergunta nesse sentido. Precisa do aparato da tecnologia, Precisa. Né? E precisa ter essa questão, porque nem todo serviço vai ter o prontuário eletrônico, né? Digitalizado, lá, receita, atestado, etc. Parece que existe uma regra, né? Que agora todo município teria que ter implantação. Assim, é uma tendência, né? Implantar. Desculpa, mas como que é a questão ética, por exemplo, daquele médico fazer a telemedicina só ele e o paciente usando o celular e depois vai escrever... Né? Não tem esse aparato de ficar lá as informações registradas, ele vai registrar ou em outro momento, ou no mesmo momento, sem esse aparato tecnológico. Mas já tem, dentro da plataforma já tem. Inclusive, as plataformas para telemedicina, elas para funcionar, elas precisam cumprir, né, todos os requisitos da legislação. Inclusive a lei de proteção de dados pessoais, as plataformas precisam estar adaptadas a isso. As que funcionam seria mais ou menos o seguinte: a prefeitura contrata esse serviço, a plataforma já vem toda preparada, né? O médico, de onde ele estiver, vamos pegar um exemplo concreto, né? Digamos que a Fundação Hospitalar.
tivesse vários consultórios de telemedicina. Uns 3 consultórios. O médico especialista iria estar nestes consultórios, já tudo organizadinho, e o paciente iria estar lá no município. Esse paciente que ia sair do município para se consultar, pegar a BR-364 e se consultar na fundação, esse paciente vai no posto de saúde, né, entra na sala de telemedicina lá do posto de saúde e o médico aqui da fundação atende ele. E essa é uma economia de combustível. E outra coisa, ele pode usar do médico que está lá no local, né, para auxiliar nessa consulta. Isso. A ideia, assim, do que eu estava conversando, inclusive, com o diretor de atenção primária de saúde lá do Ministério da Saúde, é que a gente abrisse mão, sobretudo se for a consulta de especialidade, que a gente abrisse mão do médico da unidade, porque senão você vai estar tirando horas do médico para poder estar acompanhando este caso. Quem acompanharia aí a consulta seria a enfermeira ou a técnica de enfermagem, né? Porque já viria com todas as informações, o próprio especialista já teria todas as informações do paciente também. Às vezes é um paciente que já veio aqui na fundação, que já se consultou, o médico já conhece ele, então ele só estaria tendo um retorno com esse paciente já conhecido, um paciente que ele já acompanha. É mais adequado para consultas de retorno, né? Consultas de retorno, né? Então, assim, a gente tira o clínico geral da unidade desse circuito, porque tem um modelo que funciona dessa maneira, que é o modelo Einstein. O Einstein, ele tem umas salas de telemedicina, que na hora da consulta, o especialista está lá no Hospital Einstein, e o paciente vem com o médico para dentro da sala de telemedicina e ocorre então aí a consulta. A interação. Né? Enquanto esse clínico, que às vezes só tem ele no município, e está lá na sala de telemedicina, o outra pessoa não está sendo atendida. Os outros pacientes não estão sendo atendidos. Então, assim, você não iria mudar tanto com a presença daquele médico ali, ou seja, as decisões do especialista, e você está tirando um clínico que podia estar atendendo o restante da comunidade, né? Para poder estar ali. Otimiza, né? Otimiza. Eu tô me lembrando aqui, você falando, tô me lembrando inclusive que a gente já está tendo, não é o caso, a gente está tendo uso até de inteligência artificial, né? Para algumas atividades, inclusive para eles já está escrevendo, está substituindo o jornalista. Vamos, na saúde. Imagina isso ocorrer. Isso ocorrendo, né? Com o uso de tecnologia, e aí acaba, né? A cabine é isso. A cabine é isso. Nós temos um formato também, eu vou só fazer um parênteses a partir do seu comentário, né? Nós temos uma ferramenta que hoje se chama laboratório mediado por inteligência artificial. O que é isso? Existe um leitor, né, de exames. Você coleta uma gota de sangue do paciente, coloca nesse leitor com inteligência artificial, dentro de uma cápsulazinha. Esse leitor, que é um robô, ele já lê aquele sangue ali, analisa, envia para a nuvem. Quando chega na nuvem, 2 especialistas, né, farmacêuticos, biomédicos, analisam e já emitem o laudo na hora e já vai para o celular do paciente para a unidade de saúde. Então isso é inovação. Acabou, não precisa mais aquela estrutura enorme. Aquela estrutura enorme, entendeu? E hoje já se faz vários exames de laboratório com essa tecnologia. Inclusive nós temos essa tecnologia, é muito interessante. Qualquer dia eu vou trazer para apresentar aqui para você e fazer o exame aqui para você, para ver como é bacana. Isso faz com que a gente supere muitas dificuldades que nós temos nos municípios com maior, né, problemas econômicos. Porque fazer um hemograma hoje você faz com essa tecnologia? Faz. Fazer um TGO, TGP, fazer a maior parte dos exames... Aí vai o beta-HCG. Beta-HCG. A pessoa que conhece por marcadores cardíacos, por exemplo. Essa tecnologia faz marcadores cardíacos. Você ter isso no hospital de interior, né, para fazer uma troponina, uma CK-CKMB. O que é a troponina e porque quem pode assistir também não vai ser médico, então... É um exame para ver se você está infartando, exame de sangue para ver se você está infartando. E aí o médico lá daria o início do tratamento até o paciente ser removido. Paciente. O que ocorre? Onde é que faz troponina ou CK-CKMB? Eu acho que até as UPAs não tem. Eu acho né? Que não. É mais no pronto-socorro. Então, com essa ferramenta
que é esse leitor, né, que sai aí rapidinho, 10 minutos, 15 minutos, já está pronto o exame, né? Você instala isso nos municípios. O paciente chegou com dor precordial, dor no peito, você faz o eletro e faz a troponina. Se der positivo um ou outro, o paciente está iniciando ali um infarto. Então é um instrumento muito importante e que é mediado por inteligência artificial. Olha só, você já está adotando, você já está trabalhando com telemedicina. Quantas pessoas você já atendeu pelo serviço? Olha, a gente tem atendido muita gente por telemedicina. Porque assim, antes, você sabe que eu estava na atividade política, né? Estava com mandato de deputado estadual e a gente andava muito no interior e consultava muito. Embora eu estando na atividade de deputado, uma das coisas que eu mais fazia era atender a população. A gente subia rio, descia rio, ia para os municípios. Eu fazia parceria com quase todas as prefeituras, levava minha equipe e tal. E aí eu saí do mandato, mas as pessoas continuam ligadas a gente. E como eu não dou conta, então eu vou, como eu tenho uma plataforma que tem clínicos também, a pessoa precisa de uma consulta, eu mando o link com a consulta do clínico, ela aperta o celular dela lá, se consulta e resolve o problema dela. Mas então, isso é a rede privada, né? Isso, a rede privada. Mas assim, é uma ferramenta que o SUS pode fazer. Por exemplo, o paciente lá em Feijó, o paciente está no bairro, não está podendo, está chovendo, não está podendo ir lá no posto de saúde. Ou teve uma inundação, ele não pode ter acesso, que é o que é mais comum aqui. Ou o paciente está numa aldeia, que hoje as aldeias também têm internet. E é muito melhor do que a daqui. Isso, tem internet. O que ocorre? Entra em contato com o posto de saúde manda o link e o indígena se consulta lá na aldeia mesmo por telemedicina. É uma coisa assim muito bacana, entendeu? Só falta o medicamento chegar na hora, né? Essa é a pena que não. Mas muitas vezes você consegue, com a orientação, resolver o problema, né? Ah, sim. Aumente a dose. Já é uma antecipação, que você já tem o diagnóstico, você já sabe alguns limites que você tem. E às vezes é um paciente, olha, outro dia eu estava em Jordão e tinha uma pacientezinha que ela estava... Bem ali, né, o Jordão, bem ali. Ela estava convulsionando, tinha epilepsia, estava convulsionando e estava com uma subdose de medicação. E aí, isso fazia, tempo esperando o quê? Esperando o TFD. Né? E como eu conheci alguns neurologistas aqui, eu liguei para o neurologista e expliquei. Ela falou a doutora Claudiana falou com a mãe da paciente e disse: vamos fazer o seguinte, vamos ajustar a dose, aumente a dose. Ajustou a dose, a paciente parou de convulsionar. Né? É claro, você estava lá para mediar. Para mediar, mas, por exemplo, um serviço de telemedicina lá, ia ter um neurologista que podia ser acessado e orientar, dizer: olha, não, vamos aumentar a dose, vamos ajustar a dose, tome tal agora, e resolve o problema. Que não precisa vir aqui. Quanto tempo essa menina ainda... E não é uma tecnologia nova, né? Porque a gente já sabe que existia já a emissão por meio de certificado, assinatura de certificado digital das receitas, né? Já existia a tecnologia de câmera, de webcam, de computador, a gente já tem, da década de 90, computador legal para fazer, acho que desde 2000, legal para fazer uma teleconferência. Que as mudanças, Freud, assim... A cultura mais... as mudanças, elas são muito difíceis de acontecer na sociedade, porque a gente vai se consolidando em determinados ritmos de vida, né, em determinadas práticas e rotinas, que às vezes você mudar essa rotina é muito difícil. É o comodismo, É o comodismo. Tá acostumado. Então, quando você gera uma coisa nova, gera um impacto, ainda mais quando substitui a tecnologia, substitui um profissional. Quer dizer, não substitui, né? Ele aproxima. Então, assim, você quebrar essas rotinas é muito difícil. Tem todo um debate ético, um debate de interesse também, às vezes econômico, um debate de interesse cultural. Né? Tem um debate que, às vezes, ele é tão longo que as instituições desistem de tocar aquilo em frente. Por que a telemedicina se consolidou agora e em 2022 ela foi aprovada na Câmara Federal e no Senado e pelo Conselho Federal de Medicina? Por causa da pandemia. A pandemia mostrou, né, a necessidade de a gente estar preparado para situações como essa. Eu não sei a senhora, mas eu atendi muita gente durante a pandemia
por telemedicina, era no celular, era no Zap, era na videochamada. E teve muita gente que deixou de fazer atendimento com medo de ir para o hospital, né? Com medo de ir para o hospital. Tinha gente que estava com sintomas, mas não sabia se era. E dizia, eu vou ficar em casa, mas eu quero uma orientação médica. Mas teve um impacto muito grande a pandemia nisso, né? Atraso das outras doenças. Represamento. Atrasou, represou, paciente todas as outras filas pararam, mais grave, né? Porque não tinha esse medo. Não, eu tô ruim, mas eu não quero ir procurar por causa disso. Então, a telemedicina foi uma saída para chegar a esses pacientes, fazer o diagnóstico mais rápido. Enquanto estavam os hospitais cuidando só de Covid, as outras patologias ou comorbidades, elas ficaram paradas, né? O paciente cardiopata que tem problema cardíaco, ele não ia no seu cardiologista porque estava tudo parado. Então, a telemedicina foi uma ferramenta que ajudou nisso. O paciente que tem problemas neurológicos também. A fundação e o pronto-socorro praticamente ficaram só atendendo isso. Os centros cirúrgicos pararam porque não tinha como operar, né, por conta da Covid, a situação era de insegurança, tinham que usar as UTIs para pacientes com Covid. Não, e além da insegurança, todo mundo contaminado, Todo mundo contaminado. Afastado, doente. Quando estava com Covid não dava para fazer operação, não dava chegando para cirurgia. Realmente mudou a saúde agora, a pandemia mudou a visão da saúde, né? Até a necessidade da inserção da tecnologia. A gente passou a usar mais teleconferência, imagina, né? Doutor, o senhor tem mais alguma consideração, assim, na área? Tem alguma informação que a gente que seja muito interessante nessa área? Como é que o senhor vê a evolução dessa área da telemedicina? Eu acho assim que a gente precisa quebrar paradigmas, né? Sobretudo nossos colegas médicos. Às vezes os nossos colegas estão numa rotina de trabalho que eles ainda não atentaram para isso. Aqueles que tiverem interesse de conhecer, né? A gente pode cadastrá-los, a gente pode abrir a plataforma para eles, capacitá-los, capacitar a sua secretária para que ela possa deixar ali a bola na porta do gol para que eles possam fazer as consultas e experimentar esse sistema, né, para poder começar a atender os seus pacientes aqui no estado. É uma ferramenta que ela vale muito a pena porque ela não é só para fazer telemedicina. Ela tem todo o prontuário eletrônico também, de gerenciamento de clínicas, de organização financeira, de controle de estoque. Ela é toda integrada. É um consultório digital. É um consultório digital. Na verdade, é a digitalização dos consultórios. Isso. Então, é uma ferramenta muito bacana que vale a pena os colegas conhecerem para dinamizar mais e, às vezes, até ter um pouco mais de tempo para ele, né? Para a sua família também. Às vezes você não quer se deslocar, você tem um espaço ali na sua casa que você adequa. Hoje eu não vou sair, eu vou consultar os meus pacientes, tudo daqui. Né? Eu vou atender os meus pacientes dos municípios, tudo daqui. Ora, é uma atividade importante, por exemplo, a gente ter um neurologista, a gente ter um cardiologista, a gente ter um pediatra que atenda, ou qualquer outra especialidade que atenda os pacientes do interior do estado, sem a necessidade de eles virem aqui. Então, assim, a gente está com esse sistema, com esse serviço, aqueles colegas que quiserem ter acesso, a gente disponibiliza para eles terem acesso, conhecer, experimentar, né? Fazer uns testes de consulta, é algo que vale muito a pena e que a gente não pode ficar para trás, né? Como eu falei, os outros estados avançaram, a Europa, Estados Unidos, né, estão tudo trabalhando com isso e aqui a gente não pode atrasar tanto. A importância, né, do podcast dos sindicatos ter feito isso porque leva esse conhecimento e gera a oportunidade, né, de conhecer e ampliar o sistema. Eu vejo que é pouco discutido telemedicina na mídia. Acho que quase ninguém discute. Porque é um assunto muito novo, né? É um assunto, assim, do ponto de vista da aplicação concreta, é muito novo. Apesar de ser antigo, a telesaúde, a partir das ferramentas mais... aliás, o telefone, as videochamadas, a consolidação disso se deu agora em 2022, né? Que o CFM aprovou, né, por resolução, e a Câmara Federal também aprovou. Então, gera mais segurança. Segurança. Então, está consolidado.
Você, daqui do Acre, eu na condição de infectologista, eu posso atender alguém lá no Rio Grande do Sul. Aquela questão também de que o meu CRM não serve para lá, eu não posso atender paciente de lá, na telemedicina isso é permitido, né? Ou seja, eu posso atender um paciente de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar, né? De qualquer estado. A receita vai ser aceita. A receita é aceita. Como é que vem a receita? É uma receita digital, né? Com certificado digital. Tem a receita, que inclusive comuns, evita a falsificação. Evita as falsificações. Que é o que a física hoje não tem tanta garantia, tanta segurança quanto a digital. Isso. Que vem a receita também carbonada, aquela para medicamentos especiais, também tem na plataforma. Enfim, é bem bacana, é uma atividade nova, é um consultório que você tem virtual, assim, a necessidade de montar aquela estrutura que convencionalmente nós temos, né, nos nossos consultórios. É óbvio que você tem que ter o seu consultório, que é onde também tem que ter estrutura de tecnologia. Você atende seu paciente presencialmente para ter esse contato mais pessoal, para a gente também não manter tão distante do seu paciente, mas a telemedicina é uma ferramenta que hoje é uma tendência mundial e também no nosso país, no nosso estado. A questão é de conhecimento, informação e atualização, né? Exatamente. Que legal. Doutor, a gente vai chegando então, né? Ao final, o senhor queria deixar uma mensagem? Olha, só parabenizar, né, esse podcast que sempre está tratando de assuntos interessantes, né, para os nossos colegas, também para a sociedade. Dizer que os nossos gestores também precisam conhecer melhor essas ferramentas, né? Acho que ganha mais o serviço público do que o setor particular com o serviço de telemedicina, porque ele diminui os custos do SUS, ele melhora os fluxos, né? Então, secretários de saúde, né, municipais, estadual, eles precisam conhecer melhor a telemedicina, até mesmo porque vai ser uma tendência do Ministério da Saúde. Que nem eu falei, o próprio diretor de Estratégia de Saúde da Família do Ministério de Saúde disse que a ideia é suprir o déficit que nós temos de profissionais no Brasil com repasses fundo a fundo do Ministério de Saúde para as prefeituras, para que elas possam contratar os serviços de telemedicina e assim atender os seus pacientes de forma, né, de melhor forma, né, porque às vezes ele dá o primeiro atendimento ali do clínico, mas aí não tem o especialista. Perde os retornos, continuidade do tratamento. A continuidade, o paciente às vezes não vem porque faltou o transporte. Quando tem o transporte, não tem vaga. Quando tem os dois, às vezes não tem o familiar lá para poder cuidar das crianças. Então, com a telemedicina, a gente resolve muito desses problemas. Aí às vezes, não tem especialista, tem que entrar no sistema, o sistema não, 6 meses para atender, não. É o futuro que já chegou, né? Não tem mais, especialista lá no online. E, doutora, a senhora quero agradecer, fica à vontade. Porque particularmente para mim foi muito enriquecedor, acredito que para os outros colegas enriquecedor. E é isso, é a gente acompanhar a evolução da tecnologia na medicina. Muito importante, muito obrigada. Obrigado também. A gente agradece aqui o espaço e até uma próxima oportunidade. Então, a gente fica por aqui e até o próximo Sindicast. Eu acho que a gente, inclusive, no próximo momento, pode fazer uma demonstração para os colegas que vão ler, aliás, que vão assistir. Dá para entrar online. Dá para entrar online. Então, a gente mostra como é que é a ferramenta para eles terem noção melhor como é que é isso. A prática. Na prática, que dá para fazer a demonstração. É uma ótima sugestão. Pronto. Então, até o próximo Sindicast.